O que é previdência privada do tipo VGBL? VGBL vale a pena? Para quem é o VGBL? E no mínimo umas 10 vantagens do VGBL, tá? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso do meu jeito. Eu espero que eu consiga transmitir de uma forma bem diferente do que você está acostumado a ver por aí disponível na internet, tá? Meu nome é Rondinelli Borges e já te convido também para você se inscrever aqui em nosso canal, tá bom? E se após esse vídeo você entender que nós conseguimos te levar conhecimento diferenciado, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares, tá? Nós estamos apenas iniciando o nosso conhecimento, mas nós entendemos que nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas com os nossos conhecimentos, tá bom? Então bora lá, VGBL, tá? Apenas uma observação. Não sei se você sabe, mas a previdência privada, ela se subdivide em VGBL e PGBL, tá? Hoje é exclusivamente VGBL. Tudo que eu falar para o VGBL vai valer para o PGBL, tá? Mas depois nós falamos da diferença do PGBL para o VGBL. Então vamos lá, vamos olhar aqui do lado esquerdo, tá? Para a gente direcionar aqui o nosso vídeo, tá bom? O que acontece? A previdência privada, você deve encará-la como um fundo de investimento. Só que um fundo de investimento com uma casca, um entorno um pouco diferente, tá? Porque, diferentemente lá do fundo do investimento, aqui na previdência privada, quando nós vamos investir, nós temos que tomar algumas decisões. Algumas dessas decisões nós podemos alterar depois. Outras nós não podemos alterar depois, tá? E essa decisão entre VGBL e PGBL, você tem que definir no momento do investimento e não pode ser alterada depois. Então não erre essa decisão, porque se errar, possivelmente você vai tomar um prejuízo, tá bom? Então vamos lá. Como a previdência privada ela é um fundo de investimento, nós vamos aproveitar de várias vantagens dos fundos de investimentos. Vamos começar, tá? Primeiro, imagine que você esteja investindo na previdência privada com poucos valores. Ou seja, você não vai conseguir fazer uma boa diversificação com valor baixo, né? Mas, por meio do fundo, o próprio fundo ele já faz essa diversificação para você. Então, é uma grande vantagem. Você investe pouco valor, só que já investe um valor diversificado. Segunda grande vantagem. Quando você vai investir na previdência, você vai escolher se é renda fixa, vai escolher se é multimercado, vai escolher se é ações. Então, às vezes, você deseja investir, por exemplo, em ações. Só que você não tem o conhecimento suficiente, às vezes você não tem um tempo suficiente para estudar empresa por empresa, contabilidade, clientes, fornecedores, produtos, serviços, concorrência, política, economia, câmbio, taxa de juros, enfim. Investido por meio do fundo é o gestor profissional que vai torrar os miolos. Você fica livre, despreocupado. Essa parte trabalhosa você delega, tá bom? E aí, uma consequência indireta dessa vantagem, que na minha opinião é muito, muito importante, que eu não vejo as pessoas por levar em consideração, é a qualidade de vida que você ganha. Na realidade, além da qualidade de vida, é o tempo de vida que você ganha. Porque se você fosse investir diretamente nos ativos, né, imagino que você fosse gastar milhares de horas para adquirir conhecimento de todos esses ativos. Como você vai delegar essa função, essas milhares de horas, você pode fazer delas o que você quiser. Você pode passar mais tempo com a família, pode trabalhar mais, pode estudar, enfim, tá bom? Outra vantagem da previdência privada, agora, sobre os fundos de investimentos, tá? Lá nos fundos de investimentos tem o que nós chamamos de come-cotas. De forma simplificada, é basicamente o pagamento do imposto de renda antecipado. É uma verdadeira aberração, tá bom? Mas nos meses de maio e novembro, lá nos fundos de investimentos, é cobrado o imposto de renda. Aqui na previdência privada, apesar de ser um fundo de investimento, não tem a cobrança antecipada do come-cotas. Então, no longo prazo, isso faz uma enorme diferença para você, tá? Outra vantagem é que, como é um fundo de investimento, né, e nós sabemos que fundo não tem vencimento. Ora, se ele não tem vencimento, você pode ficar nele o tempo que você quiser. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí você nunca vai pagar imposto de renda. Diferentemente dos investimentos que têm vencimento. Eu vejo muitas pessoas que procuram agências bancárias, vão lá faz, por exemplo, investimentos a cada 2 anos.
o investimento vence, paga imposto de renda. Aí ele reinveste por mais 2 anos, paga imposto de renda novamente. Imagina esse processo por 20 anos. Essa pessoa vai pagar imposto de renda 10 vezes. Ou seja, é uma arma de destruição em massa. Aqui na Previdência, nós não vamos passar por isso, tá bom? Outra vantagem da Previdência privada é que ela não tem nada a ver com o INSS, tá? Muitas pessoas pensam que ela tem relação com a Previdência Pública, não tem nada a ver, tá? Mas você investe quando você quiser. Você pode investir mensalmente, você pode investir uma única vez no momento do investimento, você pode fazer aportes esporádicos, né? Sobrou uma grana, você vai lá e aporta, tá? E mesmo que você contratou essa previdência de forma periódica, às vezes mensal, tá? Você pode pedir a suspensão desses pagamentos quando você quiser, tá? Uma outra, essa aqui, ó, pouca conhecida, mas é uma grande vantagem da Previdência, tá? Pessoal, eu estou falando vantagem da Previdência porque se aplica tanto para a VGBL quanto para o PGBL, tá? Imagina o seguinte, se você investir lá em um fundo de investimento, os bons fundos de investimentos, aqueles que têm os melhores gestores, eles fecham. Por quê? Porque o gestor ele tem um limite, uma capacidade máxima para administrar os recursos, né, o dinheiro das pessoas. Atingindo aquela capacidade máxima, o fundo fecha. E aí ninguém mais pode investir. Nem mesmo a pessoa que já tem dinheiro lá no fundo, tá? Aqui na Previdência Privada funciona um pouco diferente. A Previdência Privada também fecha. Só que ela vai fechar somente para novos investidores. Para quem já botou um pezinho lá dentro, você continua podendo investir na Previdência Privada, mesmo que ela esteja fechada, tá bom? Outra vantagem, e essa aqui também, ó, mais uma grande vantagem da Previdência Privada, é a portabilidade. Simplificando, tá? A portabilidade é a possibilidade que você tem de ficar alterando de previdência para previdência, tá? Mas sempre de VGBL para VGBL, tá? Então você pode passar de um VGBL 1 para um VGBL 2, depois para um VGBL 3, depois você volta para um VGBL 1 e você nunca vai pagar imposto de renda sobre isso, tá? Diferentemente de qualquer outro investimento, que quando você vai trocar, né, de ativo, por exemplo, uma ação A para uma ação B, por exemplo, um título de renda fixa A para um título de renda fixa B, você tem que vender, né, esses ativos para reinvestir no investimento B. Ou seja, paga imposto de renda, a não ser que caia na faixa da isenção lá das ações, tá bom? Mas aqui na Previdência Privada, independentemente do valor, quantas vezes você for fazer isso, você não vai pagar imposto de renda. Bola de neve no longo prazo isso aí, tá? Outra vantagem da Previdência Privada, tá? Isso aqui nós vamos trabalhar em vídeos futuros, é a possibilidade de você escolher o tipo do imposto de renda que você deseja pagar, tá? Nós vamos ver em vídeos futuros que temos duas tabelas de imposto de renda a pagar, tá? E aí você vai escolher de acordo com o seu perfil. Às vezes você pode ficar isento, ou às vezes você pode pagar apenas 10% de imposto de renda, tá? É bem menor do que nos outros investimentos comuns, tá? Outra vantagem da Previdência Privada, tá? Agora aqui são várias vantagens, tá? É que você pode elaborar as suas estratégias de investimento na Previdência Privada. Por quê? Porque você pode investir na Previdência com o objetivo apenas de investimento. Como assim apenas de investimento? Significa o seguinte, você vai lá, você aporta na Previdência, investe na Previdência e depois você solicita o resgate. E aí, você tem várias estratégias desses investimentos que dá para ser trabalhado, tá? Ou você pode investir também na Previdência com estratégia de aposentadoria. Você investe na Previdência, só que você não solicita o resgate. Lá na frente, você pede o que nós chamamos de conversão em renda, comprar renda. Ou seja, você vai parar de investir para você ficar recebendo renda, como uma aposentadoria. E aí temos vários tipos de renda para você escolher, tá? De acordo com as suas estratégias, aquela que melhor adequa às suas necessidades, tá? Ou você pode também utilizar a Previdência Privada com um foco de planejamento sucessório, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Independentemente se você tem alguém que dependa financeiramente de você, por exemplo, filhos, né?
cônjuge, tá? Às vezes você tem pais de idade que você que banca esses pais, ajuda esses pais, tá bom? E aí você tem que se preocupar, então, com essas pessoas que dependem de você. Mas, às vezes, você não tem nenhuma dessas pessoas. Ou até tem. Só que olhando para cima, às vezes você já tem pais de idade, né? Ou às vezes você já tem familiares aí de idade. E aí você pode orientar essas pessoas a elaborar um planejamento sucessório por meio da previdência privada. Nessa hipótese, é você que será um dos beneficiários. E por que a previdência é tão vantajosa para o planejamento sucessório? Basicamente, porque ela não entra no inventário. Se ela não entra no inventário, os beneficiários vão receber esses recursos de forma muito rápida, tá bom? E vai economizar muito dinheiro, porque inventário fica caro, né? E tem data para começar e não tem data para terminar, tá? Além disso, na previdência privada, os beneficiários são indicados aleatoriamente. Aleatoriamente não, né? Tipo assim, você pode indicar quem você quiser como sendo seus beneficiários, tá? Inclusive o percentual para cada um deles. Ou seja, isso acaba com a necessidade de fazer testamento. Testamento é trabalhoso, tem custo, depois dá um trabalho para alterar. Aqui é muito simples fazer tudo isso, tá? E aí, se você estiver pensando nessa hipótese, pode parecer totalmente contraintuitivo, tá? Mas o local ideal para a sua reserva de emergência, pensando nessa hipótese, é na previdência privada. Já temos vídeo, se eu não estiver enganado, já temos vídeo aqui em nosso canal, tá? Falando dessa estratégia. Dá uma procuradinha depois, que eu acho que nós já gravamos vídeo sobre isso aqui para o YouTube, tá bom? Outra vantagem do VGBL, tá bom? Agora é exclusivo do VGBL, tá? É diferente do PGBL, tá? É que lá no futuro, quando você solicitar o resgate ou receber renda do VGBL, o imposto de renda, aquilo que eu falei que você tem a possibilidade de escolher entre dois tipos, né, que nós vamos ver depois, é somente sobre o ganho, tá bom? Sobre o que você investiu, você não paga imposto de renda, somente sobre o ganho, tá bom? E finalmente, então, para quem é o VGBL? O VGBL, na minha opinião, ele vai por meio da exclusão. Por quê? No vídeo futuro nós vamos ver que o PGBL tem uma vantagem a mais que o VGBL não tem. E aí lá nós vamos ver então para quem é o PGBL. Tirando para quem é o PGBL, restou o VGBL, tá bom? Então, simplificando, para quem é o VGBL? É para quem está dispensado de enviar a declaração do imposto de renda. É para quem envia declaração do imposto de renda no modelo simplificado, tá? E é para quem deseja investir na previdência privada além do limite do PGBL. Então, para esses três grupos de pessoas, o VGBL é indicado, tá? Agora, muita atenção, tá? Eu disse para você que o PGBL tem uma vantagem em relação ao VGBL. Mas nós não podemos tornar o ótimo inimigo do excepcional. Porque nós vamos ver que o PGBL é excepcional, principalmente em razão dessa vantagem que ele tem, tá? Mas essa vantagem que o PGBL tem, que o VGBL não tem, tá? Não torna o VGBL ruim. Não. Acabamos de ver inúmeras vantagens. Ou seja, o VGBL é muito bom, tá? Mas, pelo fato de não ter a vantagem do PGBL, eu vejo muitas pessoas tornando o ótimo inimigo do excepcional. Não, você não vai pensar assim, tá bom? Então, beleza, maravilha. Reforço o convite para você, tá? Se esse vídeo te agregou conhecimento de alguma forma, eu peço que você nos ajude. Estamos começando o nosso canal agora e qualquer compartilhamento vai nos ajudar muito para levar mais conhecimento para as pessoas, tá bom? Valeu, até a próxima. Maravilha.